Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto, eu sou professor, terapeuta, imperador romano nas horas vagas. Você está no canal do Instituto Maiêutica e hoje eu quero falar com você sobre a história de um homem que era o homem mais forte do mundo antigo. Ninguém conseguia derrubá-lo, mas infelizmente ele acabou caindo. Porém, não foi pela falta de força, mas pela falta de governo sobre si mesmo. E o mais assustador nisso tudo, sabe o que é? É que ele não percebeu o momento exato que ele começou a se perder. E você também não vai perceber. Eu quero te contar a história de Sansão, que está aqui na Bíblia Sagrada, no livro de Juízes. O arco dele é do capítulo 13 até o capítulo 16. E eu não vou falar contigo como uma história bíblica, mas como um espelho, sabe? Porque o padrão de destruição de Sansão está ativo em muita gente hoje. E no final, eu vou te mostrar como sair desse ciclo, tá? Com os três pilares que a gente trabalha no método NFS. Então, Sansão, ele não caiu quando ele ficou cego. Já tem um spoiler aqui, se você não conhece a história do Sansão, ele acaba ficando cego em determinado momento. Mas a sua cegueira veio muito antes da cegueira física. Ele caiu muito antes de Dalila, antes das cordas e também antes da traição. A queda de Sansão começa num olhar que ele não deveria ter dado. Uma escolha que para ele parecia pequena demais para se importar, no limite que ele acabou testando e não quebrou na hora. Então, é aí que está o perigo que ninguém te conta, meu amigo. Que quando você cruza uma linha e não consegue imediatamente, na verdade não percebe, nada acontece imediatamente, o teu cérebro ele aprende que aquela linha não existe mais. Então, já ultrapassou o limiar, já ultrapassou o limite. Então, Sansão, ele foi cruzando cada vez mais esse limite que chegou um momento que ele viu que nada aconteceu, nada explodiu e ele ficou um pouco menos capaz de enxergar o abismo à frente dele. Então, você já fez isso. Você sabia que não deveria ir e foi. Eu já fiz isso. Eu sabia que não deveria ir, eu deveria fazer e fiz. Você sabia que estava se afastando de algo importante, mas você continuou indo. Eu também já fiz isso. Já me afastei de algo importante, mas eu continuei indo também, sabe? E é porque na hora a gente não percebe o preço que a gente paga, a gente não percebe como é pesado lá na frente. Mas em determinado momento, ou melhor dizendo, naquele momento específico, a gente diz que aquilo ali é uma decisão inteligente, sabe? E isso não é, fraqueza de caráter, é um padrão. E padrões têm nome, padrões têm lógica, e graças a Deus, padrão tem saída. Então, Sansão ele encontra-se com Dalila, né? E ele sabe, né? Porque alguma parte dele sabe que existe algo de errado ali. Aí Sansão tá com cabelo grande e tudo mais, e Dalila fica perguntando, enchendo o saco do cara para saber qual é a origem da sua força. Mas Sansão não se importa, né? Ele fica ali porque ele acredita que controla, e o seu ego é inflado, a sua mente não está vendo que existe algo perigoso porque ele é o homem mais forte daquele mundo. Então, ele acredita que ele não precisava fugir de nada. Então, ela pergunta três vezes, sabe? E ele mente três vezes pela testa, brinca com risco, ele brinca com risco até a última vez, que é a quarta vez. Então, a Bíblia diz que ela fala o seguinte, que na verdade Sansão estava vivendo tudo aquilo, só que ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Cara, quando eu li isso aqui, eu estou lendo o livro de Juízes agora, né, eu estou fazendo acompanhamento da a Bíblia em um ano com o Paulo Won, que é um teólogo brasileiro, ele fez essa proposta desde o início do ano, e eu estou lendo Juízes. Cara, é um livro um pouco pesado para mim, sabe? Tem coisas ali que me pega bastante, inclusive essa história do Sansão. Então, quando eu li essa parte aqui, quando o narrador, né, fala que Deus já tinha se retirado de Sansão e ele não tinha percebido, eu fico pensando, cara, quantas vezes eu já não corri esse risco? Quantas vezes eu já, sei lá, não tinha percebido que isso poderia acontecer comigo, sabe?
Então, a história de Sansão é um alerta para mim, um alerta para você, para que quando a gente possa estar ali na beira do abismo ou querendo ultrapassar o limite, que a gente perceba que, cara, existe algo muito maior para que a gente não perca, sabe? Existe a nossa ligação com Deus e existe também a nossa perda, né? A nossa perda pessoal, que às vezes a gente se perde mesmo. Então, quando o narrador fala que o Sansão não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele, e ele acorda assim achando que, sabe, ainda estava ali, que o Senhor estava ali e não estava mais, cara. É triste. E esse não é o momento em que a gente erra. Esse é o momento em que a gente já estamos não sentindo mais que estamos errando. Percebe? Não existe mais aquele alerta, não existe mais aquela força assim, aquela toque na tua consciência que, rapaz, você não precisa, não pode fazer isso. Então, quando o critério vai embora antes da queda, meu irmão, você não tem mais como medir a distância do perigo, não tem mais como medir a distância do abismo. O Sansão, ele acaba perdendo os olhos depois, mas ele já tinha perdido a visão muito, muito antes. Então, e como se faz com isso? Sansão, ele não tinha mais visão, porém ele tinha clareza. A clareza, no caso, o Senhor que o deu, né? Mas nós aqui podemos aprender com Sansão mediante tudo isso. Nós não estamos cegos, né? Nem fisicamente, eu espero que você não esteja fisicamente e também nem espiritualmente cego, tá? E se você estiver cego espiritualmente, cara, eu peço que você acorde, né? Assim também como eu acordei em determinado momento da minha vida. E o primeiro passo aqui é a gente ter clareza, tá? E não é clareza sobre o futuro, mas clareza sobre o agora. Como é que eu estou vivendo? Será que eu estou cruzando os limites que eu não deveria cruzar esse limite? Será que o meu relacionamento está legal? Será que onde eu habito está legal? Será que os ambientes em que eu estou frequentando estão bons? Será que o pensamento que eu tinha que acreditava que algo era perigoso se normalizou? Então Sansão, ele não precisava de mais força, ele precisava de ser honesto consigo mesmo. E nós também precisamos dessa honestidade, sabe? O segundo pilar aqui é a identidade. Sansão esqueceu quem era ele. Sansão foi nazireu de Deus, né? Se você não sabe o que é nazireu, eu vou deixar a explicação aqui na descrição do vídeo, viu? Na legenda, para você entender. E assim, ele não esqueceu de repente. Ele foi esquecendo aos poucos e nós às vezes esquecemos quem nós somos e a nossa identidade vai se fragmentando, vai escorrendo pelos nossos dedos sem a gente perceber. Então, a cada escolha que nós fazemos e não combinamos com nós ou conosco, não combina com aquilo que nós fomos chamados para ser, isso vai fragmentando a nossa vida, vai fragmentando a nossa idade. E tem uma pergunta, cara, que eu faço aos meus alunos, tem uma pergunta que eu faço aos meus pacientes, que é o seguinte: quem você está se tornando com as escolhas que você está fazendo agora? E isso é uma pergunta importante que, antes de fazer para alguém, eu comecei a fazer para mim, porque normalmente quando eu coloco um experimento, eu experimento em mim primeiro, para saber se funciona. E quando eu comecei a fazer essa pergunta, eu tive que ser brutalmente honesto comigo, cara. Porque se eu não fizesse isso, eu não mudaria de vida, eu não mudaria de perspectiva, eu não estaria melhorando, sabe? Então, é preciso ser brutalmente honesto consigo para você realmente responder com toda a sinceridade se você está se tornando uma pessoa melhor com as escolhas que você tem feito na vida. E não é uma pergunta assim, quem você quer ser, mas quem você está virando agora, sabe? Porque você quer ser alguém, tá, beleza, fica à vontade. Mas será que todas as decisões que você está fazendo agora tá te levando para esse caminho? Porque identidade não é declarar aquilo que eu sou, aquilo, sabe? Mas realmente é um acúmulo de todas as suas escolhas, desde, sei lá, do início da tua vida até agora, sacou? E outra coisa é a direção. Sem clareza, nós não sabemos quem somos e sem clareza e identidade, a gente não tem uma direção. Então, é preciso esses três elementos aqui para a gente poder entender como é que nós podemos sair
e evitar também a não entrar nessa síndrome de Sansão, tá? Então, a direção é onde a maioria trava. Por quê? Eles entendem o problema, mas não se movem, sabe? É tipo aquela pessoa que tá, eu tenho esse problema aqui, eu tô com dor de cabeça, mas eu não vou tomar um remédio. Percebe? Então, prefere ficar ali com a dor, prefere ficar ali com acorrentado, cego, assim como Sansão ficou no final. Sansão foi humilhado. E uma coisa que ele pediu foi, pela última vez, ele pediu força a Deus. E o Senhor deu força para Sansão. Não para Sansão se salvar, mas para ele cumprir o que tinha sido chamado para fazer, porque Sansão, ele foi um dos juízes de Israel. Se você pegar o livro de Juízes aqui, você vai entender. Então, uma coisa é o seguinte, direção não é saber para onde ir, é dar o próximo passo mesmo sem você enxergar o caminho. Por quê? Sabe por quê? Porque o obstáculo é o caminho. Então, mesmo você não sabe qual é o caminho, cara, vai. E o que você vai parar de fazer hoje? O que eu vou parar de fazer hoje? O que você vai começar a fazer hoje? O que eu vou começar a fazer hoje? Sabe? Então, Sansão, ele terminou cego, mas ele não começou assim, ele não era cego desde o início. Ele começou forte, ele começou com um propósito, ele começou com um chamado. E qual é o teu chamado hoje, velho? Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? Talvez você ainda não tenha perdido tudo, mas a pergunta que importa não é essa. A pergunta é: você ainda sabe quem você é? Ficar aqui desse lado, eu vou perguntar de novo. Você ainda sabe quem você é, cara? Então, se você ainda não sabe, é melhor procurar saber. Mas se você já sabe, graças a Deus, isso é um ponto importante. Mas, mediante isso tudo, eu quero te fazer um convite. Se você quiser construir clareza sobre onde você está, identidade sobre quem você é e direção sobre o que você deve fazer na sua vida, eu quero que você me siga aqui, eu quero que você continue vendo o trabalho que eu faço e eu também peço que você entre no link aqui e conheça o método NFS. O método NFS é um método que eu construí que ele trabalha esses três pilares que eu acabei de falar, que é a clareza, a identidade e também a direção. Dá uma olhada lá, se você tiver interesse, faça parte do nosso grupo, da nossa escola de formação integral. Beleza? Então, meu amigo, se esse vídeo te tocou em algo aqui na tua vida, cara, comenta aqui embaixo uma palavra, faz um comentário, manda pro teu amigo e, sei lá, foca nisso. Eu queria te convidar também a ler o livro de Juízes, ler a história de Sansão, que vai te dar uma visão muito melhor do que esse pequeno resumo desse vídeo, tá bom? E se você ainda não tem um plano de leitura e quiser fazer um plano de leitura, eu vou deixar o link aqui do Paulo On para que você possa participar dessa leitura em conjunto também, tá bom? Porque, cara, ler a Bíblia é muito massa, ler a Bíblia e ainda mais com um plano de leitura, cara, é ideal, a gente não se perde, tá? Então, meu amigo, minha amiga, ia falar Feliz Natal, cara, mas estamos ainda na Páscoa, né? Vamos chegar na Páscoa ainda, mas eu desejo que sua vida seja uma vida boa, uma vida plena. Eu quero que você ainda neste ano perceba o quanto Deus tem feito na tua vida. E se você ainda não percebeu isso, eu quero orar para que você possa realmente enxergar isso, tá bom? Assim como eu tenho enxergado, assim como o Senhor tem tratado na minha vida, cara, de uma forma espetacular. Mesmo que às vezes eu esteja querendo ultrapassar alguns limites, sabe? Mas graças a Deus, o Espírito Santo dele tem me incomodado às vezes quando eu vou lá e rapaz. Uma frase do Chesterton que é muito maravilhosa, que ele fala assim, ó: quando você está à beira do abismo, a melhor forma de ir para frente é dando um passo para trás. Então, se você estiver na beira do abismo, cara, dá um passo para trás e segue em frente. Beleza? Um forte abraço para você, Deus abençoe. E deixa um comentário, curte, compartilha, faz todas essas coisas que às vezes a gente pede e às vezes eu até esqueço de pedir, tá? Segue no Instagram, conheça o método NFS, seja feliz principalmente e busque a Deus, tá bom? Um abraço e até. Tchau.